Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, começando mais uma live hoje. Vou pedir para vocês irem falando aí de que cidade vocês estão nos assistindo. Aqui em Londrina, um dia lindo, ensolarado. Como é que tá o dia de vocês aí? E aqui na nossa cidade é feriado municipal hoje. Estamos aqui para falar sobre tratamento odontológico com o maior prazer, né? Feriado ou não, sempre é dia de falar da transformação de sorriso, sem dúvida. Olha lá, Salvador, que legal! Ah, deve estar lindo aí, né? Sol, praia, que delícia! Acre, seja bem-vindo, doutor! São José dos Campos, boa tarde, Leonor, seja bem-vinda! Ai, que delícia, eu gosto desses números subindo, mais gente abrindo aí. Se você acha que é o tema de hoje, né, que tem alguém que você acha importante acompanhar também essa live, já dispara, manda o torpedinho, a cartinha aí, convida os familiares, os amigos para participarem dessa live de hoje, que tem uma temática muito bacana, né, que é implante dentário na terceira idade. Implante dentário na terceira idade, antes disso também, né? Como é importante a gente falar do tratamento. Que o tratamento com implante dentário é saúde. A gente não tá falando só de estética, né? Quando a pessoa pensa, um implante dentário para voltar a sorrir, eu conseguir dar um sorriso bonito, fica bem nas fotos. Não. Tratamento odontológico, implante dentário é saúde. Gente, vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou ficar mudando um pouquinho o olhar, porque a gente está ao vivo, né, em duas redes aqui, no Instagram, nessa câmera, e também no Facebook, tá? Então, o pessoal do Facebook também seja muito bem-vindo. Então, como eu estava falando para vocês sobre esse tema tão importante, né, que é o tratamento com implantes dentários. Boa tarde, doutor Laura de Freitas. Começando não só agora falando sobre o implante, mas essa época, né, esse momento em que as pessoas vivem, que é terceira idade. Eu falo que não é terceira idade, não, é melhor idade. Por que a gente fala melhor idade, né? Porque que acontece? Chega um momento, determinado momento da vida, que a gente parece que cumpriu o nosso dever, né? Eu tô falando nós, mas eu tô colocando, me projetando na situação de vocês que estão nos assistindo. Então tem os filhos já criados, filhos que já formaram as suas famílias, casaram, geraram netos, enfim. Agora chegou o momento de vocês dedicarem, né, o tempo de vocês para se cuidar, né? Colocar mesmo em primeiro plano. E dessas pessoas, a grande maioria, nós temos um contingente, uma quantidade de pessoas muito grandes que sofrem, né? Uma quantidade muito grande de pessoas que sofrem com o uso da dentadura, né? Da dentadura, da ponte móvel. E quais são as limitações dessa prótese? São inúmeras, né? Vocês que estão me assistindo aqui e utilizam de uma prótese móvel, por favor, vão colocando aqui quais são as limitações que vocês possuem no dia a dia. Quando eu tenho contato diário ali com esses pacientes, são tantos relatos que eu ouço, né, em relação à dificuldade na mastigação, e não é qualquer alimento que consegue, né, mastigar. Tem dificuldade na fala, a dicção muda, às vezes aquela prótese faz um tempo que está em função, já não tem não é tão justa quanto no início da instalação, né? Então já aconteceu o relato de paciente dizer que a prótese sai ao falar, né? Eu já citei isso aqui numa outra live também de uma paciente minha que falou assim, olha, eu participo da minha igreja, sou uma pessoa muito participativa na minha comunidade, canto no coral, e aconteceu uma vez de eu estar cantando o hino e a minha prótese sair, né? Que foi um constrangimento muito grande e foi um dos motivos que a fez procurar o tratamento com implante dentário. Então a prótese total, ela tem inúmeras limitações, né? Quando a gente usa essa prótese, para aqueles que não conhecem a dentadura, ela é feita de um acrílico, né? E que veda todo o céu da boca, e é por isso que ela acaba ficando retida lá em cima, né? Porque a gente tá falando de gravidade, nossa, mas como é que uma prótese fica paradinha lá em cima, né? Então ela veda todo o céu da boca e é por isso que ela fica retida. Só que com o passar do tempo, a boca vai murchando, digamos assim, né? Sua arquitetura vai diminuindo, é a mesma coisa de um calçado. A gente fica com um calçado maior que o pé, né? E aí,
Quando esse paciente não troca essa prótese ou não procura um tratamento como o implante dentário, muitas vezes ele acaba tendo que utilizar de alguns materiais como a pasta fixadora, né? Aqui falando de algumas marcas comerciais, mas só para exemplificar, mas não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, tá? Mas é Fixodente, Corega, aquela pasta que a gente coloca na prótese para poder segurar. E aquilo é desconfortável, né? Bastante desconfortável. Então, dentro das modalidades de tratamento, né? Para aquele paciente que perdeu 2 ou mais dentes, no caso da dentadura, todos os dentes, existe a possibilidade de a gente reabilitar, devolver os dentes fixos novamente através do implante dentário. Ah, doutora, então se perde um dente, dá para fazer implante? Dá, tem diferentes tipos de tratamento, né? Então, para aquele paciente que perdeu um dente ou 2 dentes, a gente vai lá e restabelece a função, a estética pontualmente, coloca o implante naquela região onde o paciente perdeu. E naqueles casos em que o paciente perdeu todos os dentes, aí a gente tem a possibilidade de fazer o tratamento que a gente chama de protocolo, tá? Não é necessário hoje a gente devolver todos os dentes do paciente de forma fixa, colocando 12 implantes na parte superior, 14 implantes na parte superior, tá? Com uma quantidade menor de implantes é possível devolver todos os dentes fixos. Então, esse sistema prótese protocolo que eu estou passando aqui para vocês, é possível fazer tanto na parte superior quanto na parte inferior. Pessoal que vai estar entrando, seja muito bem-vindo. Se tiverem perguntas também acerca do tratamento, dúvidas que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade, tá? Essa live aqui é para vocês. Então, eu estou trazendo algumas informações aqui, mas vocês é que vão ditar como é que essa conversa vai ser conduzida, tá? Então, vou mandando as perguntas de vocês aqui. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, pessoal. Alex. Então, como eu estava falando, o protocolo, ele pode ser feito na parte superior e na parte inferior, tá? Na parte superior, é colocado de 4 a 6 implantes, tá? Por que tem essa variação? Cada paciente é de um jeito, né? A boca, o tamanho, o arco que a gente fala e também a disponibilidade óssea. Quanto a essa quantidade de implantes, tudo isso vai ser avaliado, o que é melhor para cada paciente, tá? Então, na parte superior, tem a média é essa, né? De 4 a 6 implantes na parte superior e na parte inferior, com 4 implantes é possível a gente devolver todos os dentes fixos. Então, para finalizar, né, o tratamento, existem etapas ali, etapas prévias, como por exemplo, a avaliação. Esse momento é um momento muito importante e a gente costuma dizer que é um momento de ouro com o nosso paciente. É nesse momento que a gente vai ouvir de vocês a sua história, né? As suas limitações, as suas dificuldades, as suas vontades. E a gente está ali como profissional, não só para ouvir o que você tem para dizer, o que você precisa, o que você quer, né, do tratamento, mas o que você precisa também. Às vezes o paciente vem com a ideia, eu vim aqui fazer esse tratamento. Olha, bacana, mas existem outras técnicas e a gente está lá para mostrar também caminhos diferentes, né, a ser seguidos. Então é sempre muito importante primeiro essa avaliação com um profissional que seja especialista, né, que seja especialista em implante, que seja especialista em reabilitação, porque existem vários profissionais que vão estar envolvidos nesse tratamento. A gente tem a fase cirúrgica, né, que é logo depois ali da avaliação, feito o diagnóstico, determinado qual vai ser o plano de tratamento, qual que é o caminho que a gente vai seguir, o tipo de prótese que vai ser feita, né? E depois o paciente, então, vai fazer a cirurgia para colocação desses implantes, né? E o que é um implante? Às vezes quando o paciente fala assim, quanto tempo dura o implante? Quanto custa o implante? O implante dentário, quando a gente fala do implante em si, é um dispositivo, é um pininho, né? Um dispositivo de titânio que é colocado dentro do seu osso, vai ser colocado dentro do osso. A finalidade dele, depois, né, da cicatrização, é suportar essa prótese, a parte visível do dente. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que o implante seja uma árvore, tá? Então, a gente tem ali a raiz, né, o tronco da árvore,
E depois nós temos a parte visível, aquilo que vai florescer, o que vai dar frutos, o que dá, né, enche os olhos da gente ali, que são as folhas, a folhagem, os frutos, que é a prótese. Então, é a raiz, o tronco que está suportando tudo aquilo. E o implante é isso também. Então, o implante ele vem para substituir a raiz do dente e depois, na sequência, a gente vai fazer a prótese sobre esse implante, tá? Então, existe toda uma sequência, um planejamento. E esse tratamento, ele é individualizado e personalizado para cada paciente. Então, aqui veio uma pergunta, e isso sempre surge nas nossas lives, né? Qual o valor? É muito difícil a gente passar valores aqui, porque, como eu falei para vocês, é um tratamento que é individualizado, é personalizado para o Rodolfo, é personalizado aqui para a Ozelita, né? Então, não tem como a gente fornecer essas informações sem que você passe por uma avaliação, né? Às vezes o tratamento que vai ser proposto, então, para o Léo é diferente do que o tratamento proposto para a Tatiane, né? Então, o mais importante é que se você tem vontade, né, de realizar o tratamento, se você acredita que com os implantes dentários você vai resgatar aquilo que você perdeu enquanto a mastigação, a sorrir, falar com segurança, primeiro de tudo é agendar uma avaliação, tá? E a Oral Sim está distribuída e espalhada no território do nosso Brasilzão afora aí, em mais de 400 cidades, né? Mais de 400 unidades espalhadas por todo o território nacional, prontas para atenderem vocês, tá? Então, para que vocês saibam qual cidade, qual unidade, né, mais próxima de vocês, é só entrar no nosso site www.oralsim.com.br e aí lá vocês encontram qual unidade mais próxima de vocês, tá? Mas só voltando aqui quanto ao tratamento. E existe também diferenças, né, quanto a técnica, ao tempo, né? É uma coisa muito importante a gente falar aqui, porque na parte superior geralmente leva um tempinho um pouquinho maior do que na parte inferior. Quando o paciente na maxila, que é um osso mais poroso em relação à parte de baixo, que é a mandíbula, às vezes há necessidade de enxerto. Não é todo paciente que precisa de enxerto, né? E isso está muito associado também ao tempo que o paciente demorou para procurar o tratamento. Por isso, um recadinho importante aqui, se hoje nessa live alguma coisa assim, um ponto importante de informação deve ficar na cabeça de vocês, é que o quanto antes procurar o tratamento, melhor, né? Quanto antes procurar o tratamento, melhor. E porque com o passar do tempo, vamos imaginar assim, o que acontece? Vou contar uma historinha aqui para vocês, né? Os dentes, o osso da nossa boca, da maxila, da mandíbula, a função do osso é segurar os seus dentes, tá? Suportar os seus dentes ali para que você consiga então exercer eles consigam exercer a função mastigatória. Quando a gente perde o dente, o osso pensa assim, o osso pensa, né? O que acontece? Não tem por que mais eu estar aqui e eu vou embora, né? Ele começa a reabsorver. E quando nesse paciente, muitos dentes são perdidos, essa reabsorção, esse é o nome que a gente dá, é mais acelerado, porque também tem o uso de uma prótese sobre o remanescente, o que resta de osso ali, que fica traumatizando e gerando uma pressão sobre esse osso, né? Então, por isso que nesses pacientes que perderam todos os dentes, essa reabsorção é mais acelerada. E nesses pacientes que já passou um tempo aí, né, da perda, utiliza da prótese total e muitas vezes vai procurar o tratamento, né, depois desses anos, a necessidade do enxerto, né, que é feito na parte superior, porque aqui na nossa face, gente, nós temos chama seio maxilar, tá? É um buraco que a gente tem nesse osso aqui da nossa face. Qual que é a função desse seio, né? Quando a gente inspira o ar é aquecido, filtrado, para depois ele ir para os pulmões, tá? Então, com o passar dos anos, até a reabsorção acontece nesse sentido que eu falei, que vai perdendo o osso, e na parte contrária também, nesse sentido aqui, porque o próprio ar que a gente inspira, né, vai exercendo pressão sobre essas paredes, né, desse buraco, e aí essa disponibilidade óssea vai diminuindo,
tá? Tô trazendo mais informações. Conforme as lives vão acontecendo, vocês veem que eu tô aprofundando mais sobre o assunto. Vocês vão sair daqui experts, hein? Então, com o passar do tempo, esse osso vai ficando uma quantidade menor ainda. Por isso que, tão logo perder um elemento, né, perder um dente, a importância de procurar um profissional, tá? Então, ó, perguntas aqui chegando, né? Falei sobre a questão do valor, a primeira pergunta sempre, né? É o que mais aparece aqui pra gente, mas vamos lá. Adilson Costa, quero saber em quanto tempo se faz um implante dentário. Adilson, como eu falei, depende muito da técnica, qual o tipo de prótese e também se é em cima ou se é embaixo, né? Mas, só trazendo aqui para dentro do tratamento de protocolo, na parte superior, geralmente com 6 meses, né, a gente consegue concluir o tratamento. Tem um período de cicatrização de aproximadamente 6 meses, ali uma sequência protética. Então, na parte superior, aproximadamente 6 meses, 6 a 7 meses, que inclui essas etapas para confeccionar depois a prótese, e na parte inferior um pouco mais, né, de 4 a 5, tá? Então, a cicatrização é o que vai consumir o maior tempo do tratamento, porque a execução da prótese ela é mais acelerada, né? A partir do momento que a gente já fez esse planejamento, a instalação dos implantes é feita de acordo com essa previsibilidade, né? De acordo com a prótese que a gente vai fazer, aí essa parte de confecção da prótese é mais ágil, tá? Mas existe também, como eu falei, outras técnicas, outros implantes que dá pra gente acelerar esse processo, tá? Que é a carga imediata ou que é um implante de ósseo-integração rápida que a gente fala, né? Mas a indicação acerca desse tratamento precisa, né, ela é feita a partir de uma avaliação. Então, para todo mundo é carga imediata? Para todo mundo dá para fazer? Não, a gente tem que avaliar o paciente. E essa avaliação inclui uma avaliação clínica, uma anamnese, que é esse questionário, essas perguntas que a gente faz acerca da saúde do paciente, e também através dos exames de imagem, né, o raio-x panorâmico e a tomografia computadorizada. Então, é a partir dessa avaliação inicial que a gente vai ver, né, qual que é o melhor caminho, qual é o melhor tipo de tratamento para cada paciente, tá, Adilson? A Leonor Contreiras sempre participa das lives. Leonor, eu lembro de você, hein? Eu lembro de você da última live, tá? Olha lá, estou fazendo tratamento com 100 implantes no protocolo superior e estou quase no final. Que legal, a Leonor contando, né, sobre o tratamento dela, tá fazendo o protocolo na parte superior, né, Leonor? E já está quase acabando. Leonor, mais um pouquinho para você ter os seus dentes fixos novamente. Que bom tê-la aqui novamente, tá? E obrigada pela sua participação, muito, muito obrigada. O Max Milimóveis, manda um alô para Max Milimóveis. Sucesso por aqui, pessoal incrível e humanizado da Oral Sim. Abraço, Max, para todo mundo também, viu? Obrigada pela participação e obrigada pelo elogio aqui, né? A gente tem esse cuidado realmente com os nossos pacientes, né? Em relação ao atendimento, não é só o atendimento na entrega daquilo que o paciente veio buscar, né? Que é o tratamento, o procedimento que ele contratou, não é só isso, né? E aqui eu tô para defender mesmo a bandeira da minha profissão, né, dentista, porque a gente cuida do paciente. O nosso principal objetivo é cuidar, né? E começa com o acolhimento, começa com o atendimento, começa com ouvir, saber ouvir, ter empatia, né? Porque por mais que a gente conviva com essa situação, a nossa realidade no dia a dia com os pacientes, as histórias se repetem, né? Quanto à perda dos dentes, como histórico de uma odontologia do passado, que era só arrancar dente, isso se repete diariamente na clínica, né? Mas o fato da gente sempre ouvir, a gente não pode banalizar, sabe? Mais uma história? Não é mais uma história. A gente está falando aqui do Max, da Leonor, que é a mãe de fulana, é o filho de ciclano, né? Sempre é o pai, a mãe e o filho de alguém, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa empatia. E a partir do momento que o paciente passa a ser
paciente oral sim, faz parte da família. Esse é o cuidado que a gente tem. É o cuidado que eu teria com a minha mãe, é o cuidado que eu teria com o meu pai. É isso que a gente prima muito dentro das nossas clínicas, né? O atendimento. Max, muito obrigada pela sua participação, tá? Alzelita Gomes, boa tarde, já estou em tratamento. Alzelita, seja muito bem-vinda à nossa live. Que bom que você já iniciou o seu tratamento com a gente. Tá satisfeita? Como é que tá sendo a sua experiência? Vão dividindo aqui pra gente, tá? Porque eu tô aqui como porta-voz, às vezes você pode pensar assim, ah, mas a doutora é da Oralsim, né? Que ela vai falar mesmo que é assim, que dá certo, que é isso, aquilo, mas a gente tem aqui exemplos, né? A prova social aqui de que realmente é possível o tratamento, dá certo, né? E o paciente consegue reaver aquilo que ele havia perdido, né? O contentamento, a satisfação, a felicidade em conseguir mastigar com segurança aquele alimento que, ó, fazia tempo muitas vezes que não comia, né? Na live passada que a gente falou do tema junino, né? Muito presente ainda, a gente tá vivendo ainda, nós estamos no mês de festas juninas, festas julinas que vão acontecer no mês que vem, né, de uma paciente que agora, após ter finalizado o tratamento com os implantes dentários, será a primeira vez depois de 50 anos, gente, 50 anos, que ela vai sentir o gosto, vai sentir a possibilidade ali, né, não só o gosto dos alimentos, a textura, a temperatura, depois do tratamento com os implantes dentários. Então isso é fantástico. Obrigada, Alzelita. Vantoir Oliveiras, em média, quanto tempo de recuperação? Vantoir, isso é uma pergunta muito pertinente aqui, né, ao tratamento. E essa é uma dúvida que os pacientes têm, principalmente quando eles estão numa situação de comprometimento mesmo com o trabalho. Às vezes, eu não consigo arrumar tempo de fazer o tratamento porque eu não posso me afastar do meu trabalho. Eu não consigo me organizar para fazer o tratamento porque eu não posso me ausentar. Quanto à recuperação, a cirurgia com os implantes dentários, por mais que ela seja uma cirurgia, né, de média complexidade, simples, é o que a gente sabe fazer, então com tranquilidade a gente executa. A gente não pode esquecer que é um procedimento cirúrgico e que exige sim cuidados, né? Cuidados no pós-operatório. Ainda mais se tratando de alguns pacientes teimosos que a gente tem na clínica, que a gente tem que ficar em cima e ligando e chamando para vir com uma maior periodicidade para acompanhar, né? Porque a responsabilidade sobre o tratamento é nossa, né? É nossa como clínica na hora de executar o tratamento corretamente, ter um ambiente de asepsia, com cuidado, higiene e tudo mais, e é sua aí depois em casa, né, nos cuidados, no que diz respeito à higienização e à correta administração ali dos medicamentos, né? Então, para que a gente tenha sucesso no tratamento, a gente, tem que ser parceiro, né? A gente tem que estar junto nessa. Mas voltando aqui na parte da recuperação, por ser um procedimento cirúrgico, pelo menos 48 horas, sabe? Pegar leve, né? Então, aquela pessoa que tem um trabalho braçal, um esforço físico, a gente precisa que essa pessoa tenha um período de afastamento. E claro, tudo isso vai depender de cada caso. Para aquela pessoa que não tem esse tipo de atividade, a senhora dona de casa, as atividades dela é diferente, a idade, a condição de saúde vai variar também. Então, quem vai passar essa orientação quanto ao tempo de repouso, de afastamento do trabalho, de atestado, por exemplo, é o profissional quando a gente analisa o que foi realizado, como foi a cirurgia, o paciente e no que ele trabalha, por exemplo, tá? Mas pelo menos 48 horas bem quietinho, mas a questão de atividade física, por exemplo, um esforço físico no trabalho, eu carrego saca de café num caminhão. Isso pode acontecer, essa recuperação, esse período de afastamento, 7 dias, 10 dias, dependendo do paciente, tá? Mas uma média, 48 horas bem tranquilinho, 5 a 7 dias também, só evitando algumas atividades, tá? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela era cozinheira de uma cantina de uma escola, tá? Na cidade. Então ela cozinhava, era pesada, era braçal, né? E além disso, ela ficava o quê? Na boca do fogão. E quando a gente está num período de pós-operatório, a gente não quer
aquecer, né? A gente não quer que aumente a temperatura porque isso estimula o sangramento. E é por isso que a gente fala que no pós-operatório é gelo, compressa de gelo, toma um picolé, né? A alimentação fria no primeiro dia ali, fria, nos outros dias vai passando temperatura ambiente para depois entrar com o alimento com a temperatura quente, normal e tal. Então, para essa senhora que fez o tratamento, a gente espaçou mais o tempo de recuperação para 7 dias, porque era braçal, né? Ela tinha feito um procedimento né, biprotocolo, vários implantes, e além disso ela tinha ali a atividade dela mexer com calor. Então, tá, Vantor, não sei se eu consegui responder a sua dúvida, né? Mas essa é a média, tá? É dessa forma, mas mais uma vez, é personalizado, sempre é personalizado para cada paciente. E eu falo da personalização também por conta de que cada paciente tem uma condição sistêmica, né? Você está falando de condição sistêmica, o que você quer dizer com isso, né? São as doenças, né, que aquele paciente pode apresentar. Então, muitos dos nossos pacientes que procuram o tratamento são hipertensos, diabéticos, tem algum comprometimento cardíaco, né? Alguns também em relação à osteoporose. Então, todos esses cuidados, a gente tem que ter esse olhar diferente para cada paciente, tá? E aqui eu já vou antecipar que nada disso do que eu falei aqui hoje é uma contraindicação absoluta. Tá? Então, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu não posso fazer implante. Eu tenho diabetes, eu não posso fazer implantes. Não é assim, tá? A gente tem esse cuidado de diagnosticar. Muitas vezes a gente trabalha junto com o médico desse paciente no sentido de controlar essa doença, de acompanhar os resultados dos exames, e aí juntos a gente vai eleger o melhor momento para fazer, né? E não só o momento para a cirurgia, mas ao longo desse período de tratamento, de cicatrização, também o controle dessa doença. Mas por isso que eu falo que tudo aqui é individualizado e personalizado para cada paciente, tá? A Giane tem essa clínica em Arapiroca. Sim, tem clínica Oralcim em Arapiroca, tá? Fica na Avenida Deputado Ceci Cunha, 641. Ó, essa equipe aqui já traz o endereço. É isso mesmo o nome da? Arapiraca, desculpa, eu falei o quê? Arapiraca, tá? Tem sim Arapiraca e fica lá na Deputado Ceci Cunha, 641, tá bom? O pessoal lá já vai estar esperando você pra fazer sua avaliação, certo? A Enilba, essa live está sendo realizada pela Oralcim em Ponta Porã. Lá tem Oralcim? Tem também Oralcim em Ponta Porã, tá? Fica na rua Guia Lopes 849. Tá? Então, essa live, eu estou falando aqui da cidade de Londrina, no Paraná, tá? Essa é a minha cidade, sou natural aqui de Londrina, a minha formação, atuação é toda aqui, né? Mas ela está sendo transmitida a nível nacional, então com certeza o pessoal lá de Ponta Porã, né, também está acompanhando e já vai estar aguardando você para avaliação, tá bom? A Maria Lúcia Ribeiro, gostaria de saber se quem fez implante na parte inferior pode ficar sem a prótese, pois não consigo usar esta enquanto espero a prótese final, que é a prótese fixa, ficar pronta. Muito importante essa sua colocação, tá, Maria Lúcia? E é muito comum, fique tranquila, não é só você, tá? Principalmente aqueles pacientes que antes de fazer o implante possuíam dentes naturais, né? Então, por mais, às vezes a condição não estava bacana, é por isso que procurou o tratamento, mas a condição de dente natural é algo que a pessoa está acostumada. Ela comia, né, conseguia seguir ali com as atividades dela, com a vida dela de forma tranquila, digamos assim, né? Então, quando esse paciente que sai de uma condição de dentes fixos, né, e vai passar nesse período de espera durante a cicatrização dos implantes por uma prótese móvel, principalmente na parte inferior, que a gente já tem um osso bem fininho, não tem onde segurar, na parte de cima a gente ainda tem o céu da boca, dá para usar uma pasta, né, de fixação, como eu falei. Então, na parte inferior é mais comum, tá? Esse relato, como a Maria Lúcia colocou. Se tem problema, Maria Lúcia, não tem problema, tá? Você não utilizar. O ruim é que você acaba não conseguindo
mastigar os alimentos, né? Acredito que nesse período de espera você esteja tendo dificuldades quanto à sua alimentação, às vezes um alimento mais pastoso, né? Algum bem picadinho, para que não vá tudo lá direto, né, no estômago e também te prejudique nessa situação. Mas não tem problema você ficar sem, tá? Eu acredito assim, a parte de prótese, então nem precisa conter isso no tratamento, né? Já que não tem problema não utilizar, não tem nem por que fazer. Não é isso, tá? Vamos deixar isso bem pontuado aqui. Os meus colegas dentistas que estão me atendendo, que estão me assistindo aqui também, podem confirmar essa minha afirmação. A fase provisória, né, a confecção dessa prótese provisória, a utilização dela, não é só, né, para você ficar sem dentes e conseguir mastigar, mas a gente utiliza dessa fase como um ensaio. A gente precisa saber, né, a gente já utiliza essa prótese como ensaio no sentido, qual que é a dimensão, a altura dessa prótese, o tipo de dente, se ela é mais aberta, se ela é mais fechada, né? A oclusão, que a gente fala, a mordida do paciente, tudo isso vai dando informações pra gente de como vai ser a futura prótese, né? Uma fase de teste. Mas tem essa limitação da prótese ser móvel. Então, a fase provisória é muito importante, sim, e ela tem que ser confeccionada, mas diante de uma limitação, de uma dificuldade na utilização, né, se não tem como utilizar, te machuca, te traz mais prejuízos do que te ajuda nesse momento de espera, não tem problema, tá, Maria Lúcia? O importante é que você está caminhando e logo você vai ter a sua prótese fixa, tá certo? Então fique tranquila quanto a isso, muitos pacientes passam por isso também, tá? Mas eu acho sempre muito importante a gente ver com o profissional se é possível fazer algo nessa prótese, né? Para melhorar, enfim, para conseguir fazer com que a senhora use. Mas mesmo assim não dá, então fique em paz, tá tudo certo, tá bom? A Edileuza Soares, quanto custa uma consulta para saber se a pessoa vai poder fazer o implante ou não? Edileuza, na Oral Sim, né, todas as unidades ali, nós temos um profissional especialista para avaliar os nossos pacientes, né? Na grande maioria, como prática nossa, essa consulta não tem custo, tá? Mas assim, tem unidades, tem profissionais que acabam cobrando essa consulta. Não sei dizer quanto, né? Porque cada unidade tem a sua prática, tem ali o seu planejamento nesse sentido, tá? Mas geralmente não tem custo, tá bom? Mas assim, é uma avaliação completa, é um momento que é realmente reservado para atender a senhora, para saber das suas necessidades, né? É um momento muito importante que a gente tem muito carinho em fazer, né? É o pontapé inicial, aquele primeiro contato. Então é muito importante esse período esse momento da avaliação, tá? Mas como eu falei, existem unidades que trabalham de forma diferente, mas no geral, né, não tem esse custo, tá bom? A Lica Fontes, eu já estou fazendo o tratamento, eu estou muito feliz. Que bom, Lica, que bom que você começou seu tratamento. Vai falando aí, gente, se é na parte de cima, se é na parte de baixo, quais são as dificuldades, as limitações, né, que vocês possuem hoje e que vocês, né, se vocês têm vontade de fazer, o que está te impedindo de começar o tratamento? Quem aqui já passou por avaliação e ainda não começou, né? Quem ainda falou, olha, eu já ouvi a doutora falando, essa live eu já participei e tal, só que eu ainda não procurei. O que tá fazendo você, né? Qual que é vou colocar assim agora, hein? Já estamos íntimos, já passamos uns minutos aí de bate-papo. Qual que é a desculpa que você tá usando para não procurar o tratamento, tá? Olha lá, a Alzelita, já coloquei na parte de baixo. Que legal, que legal. Obrigada, eu que agradeço, Edileuza, pela participação, tá? Minha experiência na Oral Sim Cuiabá não foi das melhores, mas no fim deu tudo certo. Mas olha, Edivanir, o que acontece? Existem algumas dificuldades no decorrer do caminho, né? Eu falo que a gente, como eu falei da personalização do tratamento,
isso acontece também no decorrer do tratamento, né? Então, às vezes a gente tem um planejamento para ser seguido, né? E no meio do caminho, às vezes, esse planejamento tem que ser alterado. E isso é possível acontecer, é passível de acontecer. Mas o mais importante é saber que no final, no meio, no final, em todo momento, você tem uma equipe que tem esse olhar, né? E que sabe resolver. Como você bem colocou, né? Eu tive uma situação, mas no final deu tudo certo. Porque esses imprevistos, né? Essas alterações são passíveis de acontecer, né? A gente tem um planejamento, mas opa, saiu um pouquinho do percurso, o que a gente tem que fazer para resolver? E a gente tá junto, volta para o planejamento, volta para o caminho a ser seguido, né? O importante é isso, saber que você tem essa segurança na família, no sentido de resolver e estar contigo para o que der e vier, né? Então, é por isso que eu tô aqui, gente. Essa live é de vocês. Não tô aqui para falar tudo são flores, né? É um tratamento que muitas vezes demanda tempo, investimento. Quando eu falo sobre o tratamento, não é só a pessoa que vai fazer o procedimento, mas a família toda está em tratamento, né? Então há o envolvimento dos familiares, das pessoas, mas começa com uma clínica de credibilidade, né? Uma clínica que tem 18 anos de experiência no assunto, né? Que a especialidade é implante dentário. Então, pensou em implante dentário, pensou oral sim. É essa que é a questão, né? Uma vez eu fiz um vídeo falando assim sobre a preferência, né? Vou fazendo uma analogia quanto à questão do know-how, da especialidade, é se você tem um problema no coração, né? Você tá com algum sintoma, não tá se sentindo bem, você precisa resolver essa situação. Você vai procurar um cardiologista, que é especialista no assunto, ou você vai procurar um clínico geral, né? Com todo respeito ao clínico geral, tá? Tanto médico quanto dentista. Mas é para isso que tem as especialidades, né? Então, Oral Sim, 18 anos com especialista, né? E reabilitando aí tantas pessoas no Brasil todo. E essa é a nossa preocupação, né? É cuidar de vocês. A gente está aqui sempre disponível para ouvir as queixas, sanar as dúvidas, né? Isso é muito importante. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Quero mais perguntas, tá? Mais perguntas. Olha só, que bom. Olha lá, no meu caso me ajudou muito a sua família. Família é isso, gente. Tá em todo momento junto com a gente, né? Obrigada, gente. Ó, vou finalizando por aqui então, né? Meu tempo aí para hoje, quanto ao tema que foi passado, a proposta, né? Espero ter atingido as expectativas de vocês, sanado as dúvidas, né? E dizer que a gente está aqui de portas abertas para recebê-los, tá? Como eu falei, são mais de 400 unidades em operação e com certeza tem uma unidade aí pertinho de vocês, tá? Muito obrigada pela participação e acompanhem mais, porque daqui a pouco, daqui alguns dias, a gente vai ter outro momento desse pra gente conversar, tá? E o pessoal que tem acompanhado, né, que fico muito feliz de estar vendo não falo rostinhos porque a gente não pode se ver, né, mas alguns nomes aqui que aparecem. Que gostoso, sinal que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, né? Beijo, Maraísa, Alzelita, muito obrigada, boa tarde, fiquem todos com Deus. Beijão, tchau, tchau.